Seja bem-vindo ao Animal Series. Hoje, iremos explorar um dos animais mais icônicos da história da humanidade, os cavalos. Desde lendas antigas até suas incríveis contribuições para a sociedade moderna, há muito mais sobre esses magníficos equinos do que se pode imaginar. Os cavalos são mamíferos herbívoros, eles são grandes ungulados, ou seja, são animais com cascos nas patas. Os antepassados dos cavalos modernos remontam a uma linhagem de pequenos mamíferos herbívoros, que viveram há milhões de anos. A evolução dos cavalos é um processo que se estende por um longo período de tempo, e envolve várias espécies e estágios de desenvolvimento. O gênero Equus, ao qual os cavalos pertencem, evoluiu de formas mais antigas de equídeos que existiam no Eoceno, cerca de 55 a 34 milhões de anos atrás. Estes primeiros equídeos eram pequenos animais com várias características distintas dos cavalos modernos, como múltiplos dedos e uma anatomia mais adequada para florestas e pântanos. À medida que o ambiente e as condições evoluíram, houveram pressões seletivas que favoreceram características específicas, como patas mais adaptadas para correr em terrenos abertos. Isso levou a uma gradual redução no número de dedos, até que os cavalos modernos desenvolvessem apenas um dedo funcional, o que é conhecido como casco. Assim como os seres humanos têm impressões digitais únicas, os cascos dos cavalos também têm padrões individuais distintos. Cada cavalo tem um padrão de linha e sulcos exclusivo em seus cascos. A evolução dos cavalos é, sem dúvida, um exemplo fascinante de como as espécies mudam ao longo do tempo, em resposta às pressões ambientais e à seleção natural. Cada uma com características distintas em termos de tamanho, cor, aptidões e temperamento. Eles têm uma anatomia especializada que os torna bem adaptados para correr e transportar cargas, incluindo pernas longas e musculosas, cascos duros e uma coluna vertebral flexível. Os olhos dos cavalos são posicionados lateralmente em suas cabeças, o que lhes proporciona uma visão quase panorâmica de 350 graus. No entanto, eles têm um ponto cego diretamente atrás deles e outro na frente do nariz. Com um coração notavelmente grande em relação ao seu tamanho corporal, um cavalo em repouso tem uma frequência cardíaca de cerca de 30 a 40 batimentos por minuto. No entanto, durante exercícios intensos, como corridas, a frequência cardíaca pode aumentar para mais de 200 batimentos por minuto. O coração de um cavalo pesa cerca de 4 a 9 kg, o que é aproximadamente 0,5% a 1% do peso corporal total do animal. Em comparação, o coração de um ser humano representa apenas cerca de 0,3% do peso corporal total. Eles usam uma variedade de sinais corporais para se comunicar entre si e com os humanos. Isso inclui movimentos de orelhas, postura corporal, expressões faciais e vocalizações, como relinchos. Os cavalos possuem um sistema digestivo único que os adapta a uma dieta de forragem. Eles são chamados de animais monogástricos não ruminantes, o que significa que têm apenas um estômago e não possuem um compartimento de fermentação, diferente das vacas e ovelhas. Para compensar isso, os cavalos têm um intestino grosso altamente desenvolvido, onde a fermentação da fibra ocorre. A secocolite é uma parte particularmente importante do sistema digestivo dos cavalos, onde bactérias fermentativas ajudam a digerir os materiais vegetais fibrosos, que constituem uma parte significativa de sua dieta natural. Os cavalos têm uma característica única em sua dentição, conhecida como crescimento dental contínuo. Por conta disso, seus dentes crescem continuamente ao longo de suas vidas para compensar o desgaste causado pela mastigação de alimentos fibrosos. Para lidar com esse crescimento constante, os dentes dos cavalos são projetados para se desgastar de maneira uniforme. Eles têm superfícies oclusais, que são complexas e ajudam a triturar a comida de forma eficaz. Uma curiosidade é que, a idade de um cavalo pode ser estimada observando-se os padrões de desgaste de seus dentes. Isso é especialmente útil em situações onde os registros de nascimento não estão disponíveis. Por serem animais herbívoros, sua dieta natural consiste principalmente de forragem, como grama e feno, juntamente com uma variedade de vegetação disponível em seus ambientes naturais. A forragem é a parte mais importante da dieta de um cavalo. Ela fornece fibras essenciais que ajudam na digestão,
e no funcionamento adequado do trato gastrointestinal. Os cavalos pastam em campos onde têm acesso à grama, ou são alimentados com feno quando a pastagem não está disponível. Além da forragem, os cavalos podem receber concentrados ou rações comerciais, que são formuladas para fornecer os nutrientes necessários, como proteínas, vitaminas e minerais. A quantidade e o tipo de ração podem variar dependendo das necessidades individuais de cada cavalo, como idade, nível de atividade e saúde. Em alguns casos, os cavalos podem receber suplementos alimentares, para corrigir deficiências específicas ou apoiar a saúde geral. No entanto, é importante que os suplementos sejam administrados com a orientação de um veterinário, pois a maioria dos cavalos pode obter todos os nutrientes necessários através de uma dieta equilibrada. A água é essencial para a saúde de qualquer cavalo. Eles devem ter acesso constante à água limpa e fresca. A ingestão de água é vital para a digestão, regulação da temperatura corporal e funcionamento adequado de vários sistemas orgânicos. É importante observar que a dieta de um cavalo pode variar dependendo de fatores como idade, raça, nível de atividade, estado de saúde e disponibilidade de recursos alimentares. Além disso, é fundamental monitorar o peso e a condição corporal do cavalo, garantindo assim que ele esteja recebendo a quantidade adequada de nutrientes. A reprodução dos cavalos envolve a união de um macho, o garanhão, e uma fêmea, a égua, para produzir descendentes, conhecidos como potros. Durante o cio, a égua libera hormônios que indicam sua receptividade à reprodução. O cio ocorre periodicamente, geralmente a cada 21 dias, e dura cerca de 5 a 7 dias. Quando a égua está no cio, ela pode ser colocada com um garanhão escolhido para a reprodução. A escolha do garanhão é importante, pois influencia a genética do potro que irá nascer dessa cruza. A gestação dura aproximadamente 11 meses, ou cerca de 340 dias. Quando chega a hora do parto, a égua entra em trabalho de parto e dá à luz o potro. O parto normalmente ocorre de forma natural, com a égua deitada de lado e o potro nascendo com os cascos e o nariz primeiro. Após o nascimento, a égua cuidará do potro, alimentando-o com seu leite e fornecendo proteção. Os potros são, inicialmente, muito frágeis e dependem totalmente da mãe para sobreviver. Eles acompanharão a mãe até por volta dos 4 e 6 meses de idade, embora possa acontecer mais cedo ou mais tarde, dependendo das circunstâncias, para os cavalos selvagens, ou das práticas de manejo para os cavalos domesticados. A domesticação desses animais, provavelmente ocorreu em algum momento entre 4000 a.C. e 3000 a.C., embora a data exata seja difícil de determinar. Ela foi um dos marcos mais significativos na história da humanidade, pois permitiu que os seres humanos utilizassem esses animais para transporte, agricultura, entretenimento e até mesmo na guerra. Os cavalos sempre foram uma parte importante da cultura de entretenimento e esportes em muitas sociedades. Isso inclui corridas de cavalos, competições equestres, rodeios e outras atividades relacionadas. Até mesmo com uma forma de terapia física e emocional para pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais, a chamada ecoterapia. Na agricultura, antes da mecanização, os cavalos eram amplamente usados para arar campos, transportar colheitas e executar várias tarefas agrícolas. Como meio de transporte, eles eram usados para puxar carroças e veículos, o que facilitou o transporte de pessoas e mercadorias a distâncias maiores e a velocidades mais rápidas do que era possível anteriormente. Na guerra, os cavalos tiveram um papel crucial em muitos conflitos militares ao longo da história. Eles permitiam que os exércitos se movimentassem rapidamente e eram essenciais para a cavalaria, uma unidade militar composta por soldados montados a cavalo. Durante os períodos de exploração e colonização de novos territórios, os cavalos desempenharam um papel importante. Por exemplo, na América, a chegada dos cavalos com os conquistadores europeus teve um grande impacto nas culturas indígenas e nas planícies americanas. Os cavalos podem ser encontrados em todo o mundo, em uma ampla variedade de ambientes, graças à sua capacidade de adaptação. Sua distribuição geográfica depende principalmente de onde os seres humanos os criaram ou utilizam para diferentes finalidades. Atualmente podemos encontrar esses animais em fazendas e propriedades rurais. Esses locais oferecem amplo espaço para pastagem e atividades físicas, e geralmente são criados para trabalhos agrícolas, de transporte e outras atividades.
Existem instalações especializadas chamadas aras, ou centros de treinamento, onde os cavalos são mantidos para diversos propósitos, como treinamento esportivo, reprodução e venda. Em algumas áreas, especialmente em regiões mais rurais e montanhosas, os cavalos podem ser encontrados em pastagens naturais. Isso ocorre principalmente em lugares onde a criação de cavalos é uma parte importante da economia local. Entretanto, mesmo sendo considerados animais domésticos, em alguns parques ou reservas naturais, podemos encontrar cavalos em estado semi-selvagem ou como parte de projetos de conservação. Um exemplo disso é o caso dos Mustangs nos Estados Unidos. Os Mustangs são cavalos selvagens originários da América do Norte, descendentes dos cavalos trazidos pelos colonizadores europeus durante os séculos XV e XVI. Com o passar do tempo, alguns desses cavalos escaparam ou foram liberados, e seus descendentes se tornaram animais selvagens, que se adaptaram e prosperaram em ambientes naturais. Os Mustangs são conhecidos por sua resistência, agilidade e instinto de sobrevivência. Eles habitam principalmente áreas de pastagens e desertos na região oeste dos Estados Unidos, como os estados de Nevada, Utah e Wyoming. Em algumas regiões, os Mustangs enfrentam desafios devido à competição por recursos naturais e a esforços de conservação para proteger esses animais e seus habitats. Existem organizações e agências governamentais dedicadas à gestão e preservação dos Mustangs, muitas vezes através de programas de adoção e gestão de rebanhos em áreas designadas. Os Mustangs têm um peso cultural e histórico significativo nos Estados Unidos e são considerados símbolos da liberdade e do oeste americano. Eles também desempenharam um papel importante na expansão da fronteira americana, servindo como meios de transporte e trabalho para os pioneiros. É importante notar que os cavalos são animais sociais e se beneficiam de interações com outros cavalos. Portanto, independentemente do ambiente em que são mantidos, é essencial que tenham a oportunidade de interagir com membros da sua espécie. Além disso, a qualidade do cuidado e o bem-estar dos cavalos variam amplamente dependendo do local e da cultura. Os cavalos domesticados, geralmente não têm predadores naturais significativos, devido à proteção e cuidado proporcionados pelos seres humanos. No entanto, em ambientes selvagens, especialmente em áreas onde cavalos semi-selvagens habitam, podem haver alguns predadores que representam uma ameaça. Em algumas partes da América do Norte e América do Sul, os pumas, também conhecidos como leões da montanha, são os principais predadores naturais de cavalos. Eles são grandes felinos e são capazes de caçar presas do tamanho de um cavalo. Em algumas regiões, cães selvagens, ou dingos, podem representar uma ameaça para cavalos selvagens, especialmente para os potros mais jovens. Em certas áreas, onde os lobos ainda habitam, eles podem representar uma ameaça. No entanto, os lobos geralmente preferem presas mais fáceis de capturar. Recém-nascidos, especialmente os potros, são mais vulneráveis a predadores, como coiotes, raposas e aves de rapina. Em regiões onde existem grandes carnívoros, como leões na África ou ursos em algumas partes da América do Norte, eles podem ocasionalmente atacar cavalos selvagens. O cavalo mais famoso da história provavelmente foi Bucéfalos, o cavalo de Alexandre, o Grande. Bucéfalos era um cavalo de guerra excepcionalmente notável, e é lembrado tanto por sua destreza em batalha, quanto pela estreita relação que desenvolveu com Alexandre. A história conta que Bucéfalos era um cavalo árabe, conhecido por sua pelagem escura e uma marca branca na testa em forma de chifre, daí o nome, que significa cabeça de boi em grego. Dizem que Bucéfalos era originalmente considerado indomável, e nenhum dos tratadores do rei Filipe II da Macedônia conseguia montá-lo. No entanto, quando Alexandre era apenas um jovem príncipe, ele se aproximou do cavalo e percebeu que o problema estava no medo do animal de sua própria sombra. Alexandre virou o cavalo para que ele encarasse o sol, acalmando-o e permitindo que o montasse pela primeira vez. A parceria entre Alexandre e Bucéfalos se tornou lendária. Juntos, eles enfrentaram inúmeras batalhas e conquistaram vastos territórios, contribuindo significativamente para a expansão do Império Macedônico. A lealdade e a confiança entre Alexandre e Bucéfalos são frequentemente citadas como exemplos emblemáticos da ligação especial que pode existir entre humanos e cavalos. Bucéfalos é uma figura icônica da história e é frequentemente lembrado como um dos cavalos mais famosos de todos os tempos. Esperamos que você tenha apreciado este mergulho fascinante no mundo dos cavalos.
Não se esqueça de deixar um comentário compartilhando sua história ou curiosidade favorita sobre cavalos. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.